paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, aqui quem fala com vocês é o irmão Silas, e hoje eu vou estar aqui trazendo uma meditação no livro aqui de Mateus, no capítulo 11 e no versículo 28 a seguir, amém? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Bom, queridos e amados irmãos, essa palavra que nós lemos aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, e a partir do versículo 28, ela fala do convite que Jesus fez ao ser humano. Sabemos que quando Jesus estava na terra, Jesus chamou alguns discípulos, algumas pessoas para estar com ele, para ajudar ele a fazer a obra missionária. E essas pessoas a qual Jesus chamou foram pessoas escolhidas segundo alguns critérios que o próprio Jesus sabia, critérios que na palavra de Deus não estão claros, mas Jesus chamou a dedo aqueles que ele queria que estivessem com ele para levar a sua palavra, para continuar o ministério que ele iniciou depois que ele deixasse essa terra. Então Jesus chamou algumas pessoas que eram pescadores, alguns eram médicos, algumas eram pessoas importantes, algumas eram pessoas totalmente desconhecidas da sociedade, mas Jesus viu naquelas pessoas ali, nos seus 12 discípulos, todas as capacidades e as qualidades que ele precisava para pregar a palavra de Deus. No entanto, o alvo máximo da palavra de Deus, o foco da palavra de Deus, a qual Jesus veio na terra, não foi para levantar alguns acima dos outros e colocá-los em posição de grandeza, mas sim para chamar a todos aqueles que estão cansados e oprimidos à salvação. E quanto a esses, a qual o Senhor Jesus chama para serem salvos, Jesus não estabeleceu nenhum tipo de critério, a não ser o critério de estar cansado e oprimido. Agora, o que é estar cansado e estar oprimido? Nós sabemos, queridos e amada igreja, que nós vivemos em um mundo muito caótico, cheio de problemas, perseguições, muita pressão, muita comparação, né? Um mundo que espera sempre de nós mais e mais e mais e que não nos dá nenhum tipo de compensação para sermos melhores. É um mundo que quer que nós sejamos melhores, mas sem nos dar uma compensação para isso. E muitas das vezes nós nos sentimos afadigados e cansados desse tipo de vida. E por mais que a gente cresça na vida, alcance posições até invejadas por muitos, em alguma das vezes, pode-se dizer até que na maioria das vezes, isso não chega a ser o suficiente para sanar as dores da nossa alma. Isso não chega a ser suficiente, muitas das vezes, para curar as feridas, o vazio, a opressão, o cansaço que nós sentimos. E muitas das vezes até muitas pessoas até sentem vontade de parar de viver, né? Porque mesmo algumas tendo alcançado posições que muitas pessoas almejam, muitas dessas pessoas não conseguem mais encontrar descanso. E descanso, ultimamente, é uma coisa que está ficando muito difícil de ser alcançada. Até porque a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias, os dias seriam dias trabalhosos, que seriam dias cansativos. E quanto mais os dias vão passando, mais cansativos os dias ficam. Todas as vezes vão sendo criadas novas tecnologias, cada vez a gente fica sabendo de mais rumores de guerra, mais problemas, doenças, inflação, né? Alguns trabalhos novos aparecem, mas quando geralmente aparecem novas profissões antigas deixam de aparecer, né? E muitas das vezes a gente fica sem saber como que a gente vai continuar vivendo neste mundo, dessa maneira, e até para onde que nós vamos, né? Porque nós podemos ver que o mundo hoje que nós vivemos, ele é um mundo extremamente volátil e que as coisas deste mundo mudam muito rápido, né? Às vezes basta o presidente falar alguma coisa e a bolsa sobe, e a bolsa cai, né? A bolsa cai, o dólar sobe,
e talvez o presidente não fala nada, mas havia alguma ação de algum outro presidente de outro país, né? Como a gente vive hoje numa economia globalizada, né? Então, um ato de um outro presidente afeta quase todo mundo todo também, né? Derrubando as bolsas, causando inflação. E muitas das vezes a gente fica sem saber, né? Como viver neste mundo, como se preparar para este mundo, como não sofrer todas essas opressões e cansaço psicológico que esse mundo nos causa, sendo que a gente vive no caos. Como? E o único jeito, querida e amada igreja, né, que nós temos para ter um pouco de alívio na nossa vida é entender que este mundo que nós vivemos hoje, ele não vai melhorar. Este mundo que nós vivemos hoje não vai mudar. Este mundo que nós vivemos, ele é assim e ele vai continuar assim por muito tempo, até o dia que o Senhor Jesus colocar um ponto final nessa terra. Mas mesmo neste mundo de opressão, de aflição, de cansaço, é possível sim que nós venhamos encontrar descanso, alívio e paz para as nossas almas, se nós buscarmos em quem tem essa paz e esse alívio para nos dar. E quem tem essa paz e esse alívio para nos dar no dia de hoje é o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus convocou, fez esse convite, o Senhor Jesus não estabeleceu critérios éticos, fisiológicos. O Senhor Jesus não disse para uma raça específica, não. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas uma coisa que ficou muito clara aqui nessa palavra é como que nós vamos alcançar alívio. Ir a Jesus, buscar alívio e descanso para nossas almas é o primeiro passo. O outro passo ele deixou claro aqui, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Né? Então o que acontece, queridos e amados irmãos? Muitas das vezes você vai ver pessoas como nós que somos cristãos dizendo que Jesus pode resolver os seus problemas, que Jesus pode te ajudar, que Jesus pode abrir as portas para você, e Ele pode, E que basta você vir a Jesus, e isso está certo, basta você vir a Jesus. Mas existe algo que Jesus precisa que você faça. E este algo que Ele pede para que você faça é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E essa, queridos e amados irmãos, para todos aqueles que querem encontrar alívio e descanso para suas almas, saiba que o Senhor Jesus te aceita e te recebe de braços abertos. Mas da mesma forma como Ele te aceita e te recebe de braços abertos, você precisa abrir a sua mente e abrir o seu coração para aquilo que Ele quer te ensinar, para aquilo que Ele vai mostrar para você. Como que é que você vai encontrar alívio e descanso para suas almas, para sua alma? Você precisa abrir a sua mente e aprender de Jesus. Ver os exemplos de Jesus. Como que Jesus andou nessa terra? Como que nós devemos andar? Como que nós devemos nos comportar? Nós temos, querida e amada igreja, queridos e amados irmãos, né? Todos estão nos ouvindo, que se você quiser realmente conhecer Deus e ter um contato com Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é se desfazer de você, se desfazer das suas crenças, dos seus preconceitos, se desfazer daquilo que você acha, quebrar o seu orgulho, se diminuir, desfazer daquilo que você construiu para você, né? Se hoje você tem orgulho da pessoa que você se tornou, saiba que você precisa primeiro, né, deixar de se ver sempre como o centro, começar a se desfazer de você o máximo que você puder. Porque quanto mais você desfizer de você, mais você vai estar preparado para ouvir o Senhor. É muito difícil a palavra de Deus
entrar no coração de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa que já acha que já tem tudo e que não precisa ouvir a palavra de Deus, ou simplesmente que acha que o fato de estar ouvindo a palavra de Deus, né, faz com que você ache que você está fazendo favor para Deus. Irmão, você não está fazendo favor para Deus. Ninguém aqui neste mundo é digno e merecedor de ser salvo. Ninguém neste mundo será salvo porque orou muito, porque jejuou muito, porque pregou muito, porque fez milagres, né? Porque foi usado em fazer muitos milagres. Não. Nós seremos salvos pela misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela se estende para todos aqueles que são humildes o suficientes para ouvir o Senhor Jesus falar com eles, né? Para ouvir quando o Senhor Jesus fala e quando o Senhor Jesus pede uma transformação. Não há como nós sermos transformados, nós recebermos tudo aquilo que Jesus nos dá, né? Tudo aquilo que Jesus quer nos dar, que é a paz e o alívio para nossas almas, sem que nós venhamos a fazer aquilo que está aqui bem no início do versículo 29, é: tomai sobre vós o meu jugo. O que é tomar sobre vós o meu jugo? Tomar sobre você o jugo de Jesus é entender a palavra dele e praticar. É viver na forma que ele quer que você viva. É andar no caminho que ele te coloca diante de você. Esse é o seu jugo. Porque o caminho que Jesus coloca diante de nós, de início é um caminho que a gente não quer andar, né? As coisas que Jesus pede para nós, de início, são coisas que a gente não quer fazer. Mas o que o Senhor Jesus pede de nós? Jesus pede que nós seguimos a paz com todos, né? Que nós não sejamos dados à vaidade, ao orgulho, à soberba, à prostituição, ao adultério, à homossexualidade, à mentira, ao roubo, né? A todos os tipos hoje de coisa que a gente sabe que é pecado. A todo tipo de pecado. Jesus, ele simplesmente quer que nós tenhamos uma separação do pecado. E essa separação do pecado, né, que Jesus pede que nós temos, é para quê? É para que nós possamos ter descanso e alívio. Porque o que mais aflige a nossa vida e a nossa alma hoje é o esforço que a gente faz para atender os nossos desejos carnais, para atender às nossas vontades pecaminosas. Muitas das vezes nós queremos crescer na vida, né? É um exemplo, muitas pessoas querem crescer na vida simplesmente para se orgulhar, né? Ser um modelo de pessoa, um modelo de sucesso, para ser uma estrela. Para quê? Para que alimentar a nossa vaidade, o nosso ego, para mostrar que nós somos melhores, né? Para mostrar que nós somos superiores. E isso faz o quê? Isso nos leva a fazer um sacrifício tão grande que muitas das vezes a gente não consegue suportar. Você tem noção de quantas pessoas que estão felizes nas redes sociais mostrando uma vida de sucesso, mas por sair da cama é só choro e sofrimento. É só angústia e depressão. Só. E não tem mais nada diferente disso. Isso por quê? Porque a pessoa não consegue se libertar das suas vaidades. Não consegue se humilhar, não consegue ter a humildade necessária, né? Não consegue se desfazer de si própria. E com isso ela coloca nas suas costas um jugo, uma carga muito pesada, da qual ela não aguenta carregar. Quantas pessoas aí, né, que escondem tantas coisas erradas da sua família, né? Alimentando dois, três relacionamentos ocultos. Para quê? Para sustentar os pecados. Para sustentar seu pecado. Quantas pessoas vivem ansiosas com medo de que se descubram as suas mentiras, a sua desonestidade, a sua corrupção. E cada dia que passa, mais aumenta a ansiedade e o medo de que se descubram que essa pessoa vive uma mentira. E uma coisa que Jesus tem para dizer para você é: tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrarei descanso para vossas almas. Se você é, um pecador, eu quero te dizer que todos somos pecadores. E que não importa se um pecado é grande ou se um pecado é pequeno, pecado todo é pecado. Mas se você quer encontrar alívio e descanso para as suas almas, o Senhor Jesus está de braços abertos para te receber, para te aliviar, para tirar essa carga que você colocou em você. Você não sabe como tirar, você não sabe como ter alívio, mas Deus sabe e Ele vai te dar esse alívio. Ele quer te dar esse alívio. Ele quer que você tenha paz, Ele quer que você seja feliz. Mas para isso, você tem que estar disposto a se desfazer de você, a tomar sobre você o jugo que Ele vai te dar, andar no caminho que Ele põe diante de ti. E esse caminho que Ele põe diante de ti é a sua palavra. É a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os exemplos que Ele deixou registrados na Bíblia. Se você estiver disposto a seguir esses exemplos e andar de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, venha para Jesus. Pare de sofrer. Há solução para a sua vida. Há descanso para a sua vida. Nós podemos ver na Bíblia que todos aqueles que foram até Jesus com o coração aberto, com fé, alcançaram misericórdia. Sem que Jesus ao menos se importasse com quem essas pessoas tinham sido até o último segundo antes delas estarem na presença de Deus. A Bíblia fala de uma mulher que foi pega se prostituindo e não eram boatos. Ela foi pega se prostituindo, traindo seu marido, se adulterando. Levaram ela até Jesus e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega no ato adulterando. A lei de Moisés nos manda matar. Tu, porém, o que diz? Jesus, irmão, Jesus não queria condenar aquela mulher. Jesus queria salvar aquela mulher. Porque aqueles que nos condenam são os homens. Aqueles que querem nos matar são os homens. Mas Deus, Jesus Cristo, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Então Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E foram todos embora. Sabe por que foram todos embora? Porque todos eles tinham pecados. Você tem pecado, eu tenho pecados, todos temos pecados. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando aqueles homens foram embora, Jesus disse para aquela mulher: cadê aqueles que te acusavam? Foram embora? E ela disse: sim, Senhor, todos foram embora, só eu fiquei. Então Jesus disse: bem, então se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E não peques mais, ou seja, não cometa esse pecado que fez com que os seus acusadores te trouxessem aqui. Então, o que Jesus fez? Jesus tirou aquele jugo de morte dela e deu a ela um outro jugo que era mais leve, que é vai e não peques mais, ou seja, não vai mais trair seu marido, para que você não esteja nessa situação de novo. E isso, irmãos, só Jesus tem o poder para tirar o seu jugo. Mas você tem que tomar o jugo de Jesus sobre você, que segundo ele diz, é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Compre uma Bíblia se você não tem. Leia sua Bíblia todos os dias. Leia um capítulo. Se você não tiver conseguindo um capítulo, leia um versículo, 3 versículos todo dia. Mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A palavra de Deus está aí para a gente aprender como que a gente pode ter alívio e descanso nesses dias tão caóticos. Se você hoje não sabe como se desfazer de você, ora, vai orando, pede Deus para Deus te dar sabedoria, para Deus te dar graça, que um dia, quanto mais você orar, mais você vai desfazer de você. Mesmo se hoje você só aguentar orar 1 minuto ou 5 minutos, o importante é você fazer isso todos os dias. Todos os dias Deus te dá força, Deus te dá graça, Deus te acrescenta graça. E quando você perceber, você já está orando 1 hora ou até mais. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo para Jesus.
Se você não está mais aguentando, se está difícil para você, dê o primeiro passo. Os discípulos foram chamados segundo os critérios que Deus tinha. Porque para fazer a obra, eles tinham que ter certas qualidades que Jesus enxergou naqueles 12 ali. Porque Jesus, não só os 12, mas Jesus era seguido por 70 discípulos, voluntários. Mas quando Jesus começou a pregar a palavra, os 70 discípulos voluntários foram embora. Só ficaram os 12. E esses 12 que ficaram foram os 12 que ele chamou. E da mesma forma que ele chamou aqueles 12 para serem discípulos, Deus ele te chama para que o seu jugo seja aliviado, para que você tenha descanso, para que você possa saber que neste mundo caótico que a gente vive, que ainda Deus está ouvindo a oração daqueles que clamam, que Deus ainda está recebendo aqueles que precisam de alívio e está os aliviando. Então, se você quer ser um desses que quer receber o alívio do Senhor para a sua vida, eu te convido a você a ler a Bíblia todos os dias. Não precisa ler a Bíblia toda, não. Lê o Novo Testamento, né, todos os dias. Comece mesmo no livro de Mateus. Depois você lê o livro dos outros apóstolos. Lê as cartas de Paulo às igrejas. Comece a orar e comece a pedir a Deus e falar com Ele que você quer ser uma pessoa nova. Que você quer ser uma pessoa renovada. Busque uma igreja protestante que prega a palavra da verdade, né? Não fica atrás de pessoas que vão só estar atrás do seu dinheiro, atrás daquilo que são coisas que não vão te levar à salvação. Se você estiver numa igreja que te incite a buscar apenas bens materiais, sabe que Jesus não morreu na cruz para nos dar os bens materiais. Jesus não tem compromisso com bens materiais de ninguém. De ninguém. O principal compromisso de Jesus é com as nossas almas e com a nossa salvação. Então busque a Deus todos os dias, né? Leia a sua Bíblia para você aprender de Jesus e você vai alcançar descanso para a sua alma. Descanso que você precisa, que nós precisamos para continuar vivendo neste mundo. Amém? Porque este mundo não vai melhorar, mas nós podemos melhorar. Porque quando a nossa felicidade está sustentada, não no pecado, não nos processos, não na economia, não no governo, não neste mundo, mas quando a nossa felicidade está sustentada em Deus, quando a nossa felicidade está sustentada naquele que foi e sempre será, nada neste mundo pode nos derrubar. Amém? Amém? Então, queridos e amados irmãos, essa aqui foi a palavra que, né, o Senhor Jesus nos deu hoje. E breve nós voltaremos com uma nova meditação. Amém? Então eu queria convidar você que ouviu essa palavra, se você sentiu no seu coração de aceitar Jesus como seu Salvador, levante as suas mãos aí mesmo, né? Levante a sua mão assim e faça essa oração, ore comigo assim. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, eu te peço, Senhor, perdão de todos os meus pecados e eu te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos e amados irmãos? Então, nos vemos na próxima meditação. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.